200 dias, isso é tudo que nos separa de um encontro que vai transformar nossas vidas. 200 dias para pedalar não apenas com as pernas, mas com o coração, com a fé, com a certeza de que cada pedalada nos aproxima de algo muito maior que nós mesmos. Vocês não sabem por quê? Porque nessa jornada, Juazeiro do Norte não é apenas um desafio físico, é uma peregrinação do Espírito. É a oitava da Páscoa em movimento, aquele tempo sagrado em que celebramos a ressurreição, a vida que vence a morte, a esperança que supera o medo. E nós, romeiros ciclistas, somos testemunhas vivas desse mistério. Lembre-se, o tempo está voando. Saímos das 300, passamos pelas 2 e agora estamos aqui, contando cada dia que nos falta. Mas não é para assustar, é para acordar, é para dizer: comece a treinar agora, porque essa viagem promete desafios, sim, mas também promete alegria, comunhão e a graça de pedalar ao lado de pessoas extraordinárias, que transforma cada quilômetro em festa. Pense em Silvinha, de Aracaju, do grupo Siga o Ritmo. Essa mulher é um sinal vivo do que significa viver a ressurreição todos os dias. Ela pedala com um sorriso no rosto, com a tagarelice que contagia, com uma alegria que torna o pedal mais leve, mais fácil, mais humano. Quando estamos ao lado de Silvinha, não estamos apenas pedalando, estamos celebrando a vida. E ela estará conosco novamente nessa maravilhosa jornada. Mas aqui está o segredo que a oitava da Páscoa nos ensina. Não basta ter fé, é preciso ter disciplina. Não basta acreditar, é preciso treinar. Não basta desejar, é preciso agir. Como nos ensinam os antigos sábios, devemos examinar nossas impressões, questionar nossos medos e seguir apenas com aquilo que é positivo e construtivo. Seus sentimentos podem enganá-lo, mas sua determinação, sua preparação, sua fé, essa nunca falham. Então, qualifique-se agora. Cada pedalada de treino é uma oração. Cada quilômetro percorrido é um ato de fé. Porque quando chegarmos em Juazeiro, quando nos ajoelharmos diante de Padre Cícero, quando sentirmos a brisa do sertão tocando nosso rosto cansado, mas feliz, saberemos que fizemos mais que uma viagem, celebramos a ressurreição em nossas próprias vidas. A ressurreição não é apenas um evento do passado, é algo que acontece agora, aqui, em cada um de nós que escolhe se levantar, se preparar, se transformar. É a vida vencendo a morte, a alegria vencendo o cansaço, a comunhão vencendo a solidão. Vocês são testemunha disso, vocês são os apóstolos modernos que saem pelas estradas pedalando, pregando com o exemplo que é possível vencer, que é possível chegar, que é possível celebrar. Então, minha gente, comece hoje, não amanhã, não quando o tempo ficar mais curto. Hoje, porque esses 200 dias vão passar como um foguete. E quando chegarem, vocês querem estar prontos no corpo, prontos no espírito, prontos para viver essa festa sagrada ao lado de pessoas que amam a vida
tanto quanto vocês. Juazeiro nos espera, Padre Cícero nos espera, a ressurreição nos espera. E nós vamos estar lá, pedalando junto, celebrando junto, vivendo juntos essa oitava eterna da Páscoa. Que a paz esteja convosco. E aproveito a oportunidade para sugerir: não deixem de ouvir as reflexões de Padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Agora, refletindo a palavra com Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, na oitava da Páscoa, reflexão da palavra de Deus para o seu dia. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. O centro da liturgia de hoje é a presença de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos e o seu desejo de paz para eles. Os discípulos que encontraram o ressuscitado no caminho de Emaús e o reconheceram ao partir o pão, estavam contando tudo o que aconteceu aos demais discípulos. Eles nem terminaram de contar quando o próprio Jesus apareceu e se colocou no meio deles. Isso nos ensina que toda vez que testemunhamos e anunciamos o Cristo ressuscitado, ele se faz presente entre nós. Fazer memória é uma forma de torná-lo presente. É isto que acontece na celebração eucarística. O ressuscitado, se colocando no meio deles, tem o significado de que ele deve ser o centro da fé dos discípulos, deve estar no centro de suas vidas e de suas ações. Isso serve para nós. Que ele seja o centro de nossas vidas e ações. O ressuscitado lhes deseja a paz. E por que esse desejo? Porque os discípulos estavam atormentados com tudo o que aconteceu na crucificação e morte. A dor é tão grande que eles não tinham paz no coração. Quem não tem paz no coração não percebe Cristo ressuscitado, nem pode anunciá-lo. Por isso, se Jesus deseja que eles tenham paz, ela é fundamental para o anúncio da ressurreição. Mesmo assim, os discípulos se assustam, pensam que Jesus é um fantasma. Porém, o Senhor trata logo de tranquilizá-los, mostrando as mãos e os pés com as marcas dos pregos da crucifixão, para que eles não duvidem. Como eles resistiam em acreditar, Jesus pede algo para comer. Assim, Jesus procura trazê-los de volta à realidade. Pedir algo para comer com eles mostra que a ressurreição não é um acontecimento milagroso ou que ocorre de tempos em tempos, em ocasiões especiais, mas é algo que deve estar no dia a dia. Durante a refeição, Jesus procura abrir a inteligência dos discípulos. Procurar abrir a inteligência deles é algo que Jesus tem feito em todas as aparições. A inteligência dos discípulos se abre quando o ressuscitado lembra as Escrituras. Isso nos ensina que devemos lê-las. Elas nos esclarecem a respeito da ressurreição e mostram o que devemos fazer. Quando lemos e praticamos a palavra de Deus, entendemos e participamos do mistério da ressurreição. Por isso, é importante que as nossas comunidades leiam a palavra de Deus, participem de estudos e círculos bíblicos. Depois de tantas revelações, Jesus pede que os discípulos sejam testemunhas, que anunciem a conversão e o perdão dos pecados, começando pelos lugares que mais precisam. Neste caso, é em Jerusalém, lugar da paixão e morte do Mestre. Foi o que Pedro e João fizeram, devolveram a dignidade ao mendigo aleijado que pedia esmolas. Com isso, a comunidade fica surpresa, assombrada com a cura do homem. Isso também nos ensina algo interessante. Muitas vezes as desgraças são tão frequentes no nosso meio que não ficamos espantados com elas, mas ficamos espantados com o oposto delas, ou seja, com as graças. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Ninguém dava importância aos sofredores e excluídos da sociedade, aqueles que pediam nas portas dos templos. Mas a cura de um deles causou o espanto de todos. Então Pedro e João aproveitaram o momento, anunciaram a ressurreição e a palavra de Deus, orientando-os a mudar de vida, a se converterem e a acreditar em Cristo ressuscitado. Os gestos concretos dos discípulos nos ensinam o que devemos fazer. É com amor e solidariedade
que daremos testemunho do ressuscitado e traremos para ele o que estão afastados. Irmãos e irmãs, Jesus também apareceu ao servo de Deus, Padre Cícero Romão, no sonho profético. E Jesus pediu a ele que fosse sua testemunha quando disse: "E você, Cícero, tome conta desse povo." Assim como Jesus pediu aos primeiros discípulos para começarem a missão de testemunhas pelos lugares que mais precisavam, ele pediu ao padrinho para testemunhá-lo no meio dos retirantes, dos sofredores e excluídos da sociedade. Isso também causou muito espanto em muitas pessoas, mas com gestos concretos de amor e solidariedade, o servo de Deus, Padre Cícero, testemunhou o ressuscitado, vencedor da morte, e atraiu para ele muitos que estavam afastados. O servo de Deus, Padre Cícero, é exemplo de testemunha fiel do ressuscitado. E nós, estamos testemunhando o ressuscitado com palavras e ações? Pensemos nisso e sejamos luz. Com amor e solidariedade, testemunhemos o ressuscitado e assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.